Olá, seja bem-vindo ao Cash Money, o podcast da CM Capital. Eu sou Alexandre Janek, diretor de operações aqui na CM. E hoje eu trago aqui o Thiago Basílio para discutir com a gente o RLP. O Thiago, que é empresário do ramo de educação, ele tem 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passagens pela Bolsa, passagens por fornecedores de plataformas de negociação eletrônica, então eu acredito que é a pessoa certa para discutir esse assunto aqui com a gente. Seja bem-vindo, Thiago. Isso aí, muito obrigado pelo convite e vamos trabalhar nessa contribuição para o mercado. Obrigado mesmo, vamos lá. Então, a primeira pergunta, Thiago, que eu queria saber de você é como o RLP funciona e no que ele beneficia o trader? Certo. O RLP ele é uma funcionalidade da plataforma de negociação da própria Bolsa que permite com que as corretoras enviem uma oferta e essa oferta fica acompanhando o melhor preço do livro de negociação. E com isso os clientes são beneficiados porque aumenta a liquidez e diminui a volatilidade em cima daquele ativo. Excelente. Eu fico pensando, a gente tem diversos tipos de traders hoje operando lá na B3. Tem players grandes, players pequenos, e a gente sempre fica com aquela impressão de que os grandes tubarões de mercado, eles têm vantagens, essas coisas. Para aquele player, para aquele trader de pequena escala, que negocia pouco, no que o RLP beneficia ele e como que ele pode influenciar positivamente as suas estratégias? Legal. O RLP ele é um grande aliado para esses traders, porque, primeiro, que ele é exclusivo para o investidor de varejo e ele acompanha o melhor preço. Então, como é uma funcionalidade provida pela própria plataforma de negociação da B3, não tem como aqueles players terem alguma vantagem do ponto de vista de velocidade. Então, ele acaba se igualando no preço que quem está negociando com uma plataforma de varejo também está. Muito bacana. Então a gente vê que não existe então aquela diferença mais entre os players grandes e pequenos, ou seja, esse argumento deixa de existir por causa da existência do RLP. Pensando na oferta desse serviço por parte das corretoras, como que é implementado o RLP na prática e como que é ofertado esse serviço aqui para os clientes? Bom, os clientes conseguem fazer uma opção por aderir ou não para o RLP. Nessa opção, acaba que o cliente começa a participar daquela oferta RLP que, como eu já mencionei, acompanha o melhor preço do book e, com isso, ele começa a participar de toda aquela liquidez que a corretora provê para ele. É automaticamente mesmo que o cliente, a partir do momento que ele abre a conta na corretora, automaticamente ele faz parte desse mundo, dessa funcionalidade que a Bolsa oferece para as corretoras e para os clientes? Ele precisa fazer a opção por esse serviço. Porém, uma vez feita a opção, ele não precisa fazer mais nada. Quando ele fizer o envio da oferta, automaticamente essa oferta já vai para a plataforma de negociação da Bolsa e a plataforma de negociação da Bolsa é quem vai fazer esse tratamento da oferta do tipo RLP. Seja garantido pela própria B3 que o mecanismo de RLP esteja funcionando ali dentro da plataforma. Perfeito. Então, independentemente da corretora que você estiver usando para negociar ou da plataforma que você estiver negociando, a funcionalidade dentro da Bolsa vai funcionar da mesma forma. Fantástico. Aparentemente, a gente vê, então, muitos benefícios que o RLP traz para o mercado, traz para os day traders, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita desinformação, muita falta de informação, alguns players que eventualmente não conhecem muito bem a funcionalidade. Que tipo de mito hoje existe acerca do RLP e como que a gente poderia fazer, o que fazer realmente para derrubar esses mitos e esclarecer para os investidores o que de fato é RLP? Perfeito. Existe muita desinformação ainda hoje em dia que fala com relação à manipulação de mercado ligado ao RLP. E pelo contrário, o RLP, como ele aumenta a liquidez do melhor preço do book, ele diminui a exposição do cliente a uma volatilidade ou a uma possível oferta que faça uma movimentação muito brusca no book. Então, o RLP ele acaba atuando de uma forma a atenuar grandes movimentos de mercado. Então, é um grande mito que ele trabalha em algum benefício de algum tipo de manipulação. E isso a gente acaba ouvindo bastante ainda no mercado. Mas por que então isso? Por que isso ocorre, na sua opinião? É desinformação. Aqui acho que tem gente que tenta ganhar clientes de alguma outra forma e acaba
trabalhando a desinformação em benefício próprio. É muito complicado mesmo. Eu vejo um esforço não só aqui da corretora, mas de diversos participantes no mercado, no sentido de tentar educar mais realmente a população em geral no que diz respeito não só ao mercado financeiro, mas às próprias questões técnicas existentes dentro da bolsa, dentro do mercado financeiro. Então vamos lá, vamos passar aqui de tópico, vamos pensar aqui em gestão de risco. É algo que os day traders, que são aqueles principais impactados pelo RLP, precisam ter em mente. Como que o RLP ajuda hoje os day traders, swing traders na gestão de risco? O RLP, como toda ferramenta de negociação, precisa de conhecimento e cuidados para ser utilizado. Então, o RLP nada mais é que um facilitador do ponto de vista de liquidez. Então, fica muito mais fácil dos traders entrarem e saírem de uma operação no melhor preço do livro de ofertas com o RLP. Porém, ele é tão importante quanto os controles de risco, como tamanho de posição, tamanho de oferta. Os controles de risco que são complementares ao RLP são muito importantes e podem acabar evitando com que o trader leve algum problema muito grande para o final do dia. Excelente. E quais os cuidados que os investidores devem ter para tirar o máximo de proveito do RLP? Os cuidados estão muito relacionados à gestão de risco. Então, você tem que tomar cuidado com a exposição que você pode ter, colocar eventualmente seu stop loss ali, já deixar ele armado, para que qualquer movimento brusco de mercado, independentemente do RLP, você consiga se proteger e não precisar de uma reação muito rápida com relação a notícias, que o mundo está 24 horas ligado hoje em dia. Nossos mercados estão interconectados com os mercados globais. Então, a gestão de risco, independentemente do RLP, é fator primordial para você sobreviver no mercado. Ainda nesse contexto que a gente está falando de risco de perda de dinheiro, algumas perdas são bem relevantes que podem ocorrer a depender da posição do cliente ou de como o cliente faz a sua gestão de risco. E trazendo até aqui, na sua opinião, a própria responsabilidade social que as corretoras e demais participantes de mercado têm no mercado financeiro, você tem alguma sugestão de como esses agentes podem educar os seus clientes sobre o day trading, sobre o RLP e sobre a gestão de risco, como ser mais responsável em relação a esses assuntos? Claro, a educação é primordial no uso dessa ferramenta, assim como qualquer outra. E essa ferramenta, por ser uma ferramenta muito rápida, a tecnologia ajuda muito a acelerar o processo. Os webinars, treinamentos no site, na habilitação do RLP, uso de rede social, porque hoje em dia está bastante em alta fazer esse tipo de divulgação na rede social. Então, acho que tem que ser uma divulgação com responsabilidade, falar do que tem de bom da ferramenta e os cuidados que ela precisa ter também, acho que é muito importante. Você tem algum exemplo prático de clientes que realmente tiraram o máximo de proveito do RLP e de como que o RLP realmente melhorou a liquidez e a eficiência de determinado mercado para um produto ou outro? O RLP ele atua como um grande gerador de liquidez. Então, as corretoras utilizam dessa ferramenta para aumentar a liquidez, acaba com isso diminuindo a volatilidade dos mercados e funciona tanto para instrumentos líquidos quanto não líquidos. Para os instrumentos não líquidos, ele ajuda a diminuir as oscilações no primeiro nível de preço e ajuda a diminuir também a abertura entre o preço de venda e o preço de compra. Nos instrumentos mais líquidos, ele aumenta o primeiro nível. Então, ele aumentando o melhor nível de preço também faz com que o investidor consiga entrar e sair da sua posição sem sofrer com a perda do melhor preço. Tiago, você falou agora há pouco de primeiro nível de preço. Na prática, você poderia trazer detalhes de como é o funcionamento do RLP? Claro, o RLP ele acompanha o melhor nível de preço de compra e o melhor nível de preço de venda. Com isso, mesmo que não tenha no book de ofertas naquele momento uma quantidade muito grande, se a corretora está atuando no RLP naquele momento, tem uma liquidez muito maior do que efetivamente está aparecendo ali.
Com isso, acaba diminuindo muito a volatilidade do ativo e você consegue fechar os negócios tanto de compra quanto de venda no melhor preço que está na tela. Fantástico. E é muito simples isso, realmente traz um bom benefício mesmo para todos os players. E o mais importante de tudo é que quem estiver fazendo a negociação não precisa se preocupar. É o próprio sistema da Bolsa que já faz todos esses cálculos e que já faz toda essa mágica ali por trás. Existe alguma diferença entre o RLP, entre os mais diversos participantes de mercado? Melhor dizendo, pegando em consideração várias corretoras, o RLP de cada uma é diferente entre eles? Como a funcionalidade é provida pelo próprio sistema da Bolsa, ela é igual para todos os participantes. Então, o que vai mudar na prática são os outros serviços que o participante vai oferecer para o cliente, como as plataformas de negociação, como os preços, como outros serviços da mesa de operação. Então, a funcionalidade do RLP em si é a mesma para todos. Muito bom esse esclarecimento. E olhando para o futuro, Thiago, a gente sabe que o RLP é recente, a gente sabe que ele ainda é aplicado somente em poucos mercados ofertados hoje pela Bolsa. Como que você enxerga o futuro do RLP e o papel dele na democratização do acesso ao mercado de capitais para os diversos tipos de clientes que a gente tem no mercado? Como o RLP acaba melhorando a liquidez de todos os instrumentos que ele estiver ativo, acaba ficando mais atrativo para os investidores entrarem, porque eles têm uma melhor saída ou uma melhor entrada na negociação, porque ele não fica dependendo somente daqueles negociadores que já estão lá. A própria corretora oferece essa liquidez e com um melhor preço de saída e de entrada, fica muito mais fácil do investidor tomar a decisão de entrar em mercados menos líquidos. E isso, não tenho dúvida, que vai trazer uma democratização para outros instrumentos. Que é muito bom para todo mundo, não só para clientes, mas também para o próprio mercado, quem sabe até para o nosso país. Perfeito. Thiago, queria agradecer muito a sua participação, é sempre um prazer falar com você. Agradeço muito essa troca de experiências aqui sua com o mercado, eu acho que é muito enriquecedor. Todos os ouvintes aqui do Cash Money, muito obrigado pela sua presença mesmo. E pessoal, gostaria de agradecer muito a todos vocês que escutaram aqui o podcast. Contem conosco no que diz respeito a trazer conteúdos de relevância, conteúdos importantes para que vocês aprendam, saibam mais sobre o mercado de capitais, sobre os serviços que estão disponíveis para vocês consumirem. E até a próxima.